Meu nome é Elaine Vassão, sou capelã hospitalar pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil há quase 40 anos. E o nosso tema hoje é esperança para os que sofrem. Como nós vamos levar essa esperança se nós também não formos consolados em meio às nossas aflições? Nós estamos passando por um tempo como nunca antes enfrentamos. Um tempo de ansiedade, de medo, de angústia, de mortes ao nosso redor, de um luto não vivido na sua intensidade, de depressão, de angústia quanto ao futuro, de problemas políticos gravíssimos, de desemprego, de fome. Quantas aflições o nosso povo está enfrentando, nós estamos enfrentando. Como nós vamos levar conforto e esperança para essas pessoas? A primeira pessoa que vem à minha mente diante dessa situação é Jó. Eu me lembro de ter lido o livro dele tantas e tantas vezes, mas agora este livro faz ainda mais sentido em meio a essa pandemia. Jó foi um homem bom, temente a Deus, que se desviava do mal e mesmo assim foi afligido por tantas perdas. Num dia só ele perdeu todos os seus bens, todos os seus empregados. Em seguida ele perdeu os seus 10 filhos num só dia. Em seguida ainda ele perdeu a sua saúde. Foi transportado de um palácio onde ele vivia com toda a riqueza como o homem mais poderoso de todo o Oriente. Ele foi transferido para onde se queimava o lixo da cidade, o monturo. E ali ele ficou se coçando com feridas horríveis em todo o seu corpo, se coçava com um caco de telha. 4 amigos vieram de longe para socorrê-lo, para confortá-lo, mas não desempenharam seu papel de maneira adequada. Com o interesse de defender a Deus, usaram recursos em seus discursos teológicos, filosóficos, mas não acrescentaram nada. Muito pelo contrário, como que derramaram vinagre naquelas feridas tão expostas e dolorosas. Eles só complicaram, só deixaram Jó mais dolorido ainda em todo o seu sofrimento. Como nós podemos fazer para não imitar os amigos de Jó? Eu gosto muito de um texto da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz sobre o Deus de toda a consolação. Na versão A Mensagem, diz assim: todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e, antes que percebamos, ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa, assim como ele nos ajudou. O Deus de toda consolação, que nos consola em toda angústia, para que possamos confortar outras pessoas que passam por qualquer tipo de angústia. Porque o ponto não é a identificação com a mesma maneira de sofrimento, o mesmo tipo de angústia, mas é o que nós aprendemos sobre nós mesmos quando o gelo do nosso coração se derrete diante do fogo das aflições e nós vemos quem somos, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós nos voltamos para o nosso Deus, o Deus de toda consolação, e passamos a compreendê-lo melhor, conhecê-lo mais profundamente, saber quem ele é na intimidade do nosso coração e depender muito mais dele. Uriel Eckert nos diz: a dor que atinge o outro é também minha, de alguma forma, mesmo que assuma roupagens diferentes ou esteja distante no tempo. O que nos sustenta quando
tudo desmorona e nos atinge no íntimo, desmobilizando os esquemas cognitivos, as disposições afetivas e as iniciativas da vontade? Jó, a despeito de seu desespero e da sua rudeza diante do próprio Deus, tinha algo bem estabelecido no seu íntimo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ele contava com alguém maior e além de si mesmo. E é com este Deus que nós temos que contar. Você vai ver que na hora do sofrimento, durante o período de adversidade, você vai ter a sua fé testada. Você é um crente que crê em Cristo como seu Salvador, que tem maturidade na sua vivência com Ele, ou você é um religioso, um filósofo, um frequentador de igreja, mas para a sua vida mesmo, as coisas que você ouve e lê não têm tido aplicação. Somente aquele que crê em Cristo como seu Salvador, sabendo que foi salvo pela graça, pela misericórdia do Senhor, sem ter nada de bom a lhe oferecer, mas que convidou a Jesus para ser o seu Salvador, o centro da sua vida, o dono do seu ser. Este tem vida e vida em abundância. E é para você que eu estou falando sobre encorajamento, sobre esperança para aqueles que sofrem. O que sustentou Jó durante todo o seu sofrimento não foi a sua força, seu dinheiro, seus bens e muito menos sua esposa ou amigos. Foi o Senhor. A fé em Cristo é uma âncora segura em tempos de desesperança. Vejam a declaração de Jó em meio à sua dor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós precisamos ter essa convicção. Nós confiamos nesse Senhor. E Ele está presente em nossa dor. Através de Cristo nós temos paz com Deus e sabemos que Ele se importa conosco, que Ele conhece as nossas aflições porque Ele se fez gente como a gente. Ele andou aqui na terra, Ele passou por todas as maneiras, todos os tipos de provações e tentações sem cair em nenhuma delas. Então Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e conhece as aflições que enfrentamos e tem como nos ajudar em todas elas. Eu me lembro de estar um dia atendendo um paciente em aconselhamento, mas veio de repente uma sensação de urgência tão grande no meu coração. Eu senti que eu tinha que ir para determinado andar daquele hospital e visitar determinado paciente. Eu tinha passado por aquele leito antes, mas o paciente estava dormindo. Eu não tinha tido qualquer contato com ele. Mas eu me dirigi para lá naquela hora e encontrei o paciente extremamente agitado, ansioso, apavorado diante do seu estado de saúde e também da presença da morte próxima. E ele me perguntou como eu posso ser perdoado por Deus, como eu posso ter paz, como eu posso ter paz com Deus, como eu posso ter certeza de uma vida eterna. E ali eu pude apresentar a ele o Evangelho. E ele pôde ficar seguro de que Deus o havia perdoado de todos os seus pecados. Tinha lhe dado a certeza de que estaria ali conosco, com ele naquele momento tão difícil, e que ele estaria eternamente com o Senhor no céu também. E eu deixei para ele um versículo: eu nunca te deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Foi isso que o Senhor nos disse em Hebreus 13, 5. O semblante dele ficou totalmente mudado, os seus olhos adquiriram brilho e aquele desespero passou. A paz de Deus estava ali naquele quarto. Deus tem um propósito em meio ao sofrimento. É este
Outro ponto sobre o qual eu quero conversar com você. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação produz perseverança. E a palavra de Deus nos diz em Tiago 1, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Nós nos tornamos muito mais resilientes, nós adquirimos paciência, nos tornamos mais perseverantes em meio às tribulações. Quando nós vemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. É no meio das tempestades da vida que exercitamos a fé e vemos a Deus com maior clareza. É a tribulação que purifica o grão de trigo, separando-o da palha. A perseverança é a paciência gerada em meio à dor, como no caso de Jó, que deixou a sua marca em meio ao sofrimento. E ele é mencionado novamente por Tiago, no capítulo 5. Ele diz assim: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Quando nós nos tornamos perseverantes, quando desenvolvemos a nossa paciência em meio ao sofrimento, porque sabemos que o Senhor está conosco, nós apontamos para o Senhor, glorificamos o nome dele em meio à dor e o tornamos muito mais amado e conhecido por todos. Eu achei muito lindo um trecho de Mananciais do Deserto, que diz assim: quando Deus quer um carvalho, ele o planta no lugar onde as tormentas o fortificarão e onde as chuvas se abaterão sobre ele, pois é no meio da batalha contra os elementos que o carvalho ganha suas fibras rijas e se torna o rei da floresta. As árvores mais fortes não são as encontradas ao abrigo das florestas, mas as de campo aberto, onde ventos de todos os lados as açoitam, curvam e torcem, até que, por fim, atinjam toda a sua estatura. Quando Deus quer aperfeiçoar um homem, ele o coloca no meio de alguma tempestade. A história dos grandes homens é sempre de rudezas e asperezas. Os heróis da vida são os que foram açoitados pela tormenta e marcados pela batalha. A aprovação produz experiência. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119. A pessoa que passou pela aflição, passando pelo fogo da provação, teve as suas impurezas removidas. Foi provada e aprovada, saindo do outro lado mais maduro e resiliente, mais conhecedor do caráter do seu Consolador. Jó pôde dizer no fim do seu tempo de tormenta: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Um relacionamento muito mais íntimo, maduro, profundo com o Senhor. O terceiro ponto é: a aprovação produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5. A esperança cristã
não é algo vago, romântico, vazio, mas sólido e seguro. É algo que podemos sentir em nossos corações. A palavra está nos dizendo que o amor de Deus é derramado em nós. Nós experimentamos a sua paz, mesmo que a situação permaneça a mesma. Mas nós somos inundados pelo amor de Deus, pelo conforto, pela paz, pela segurança que só Ele pode nos dar. A palavra derramar traz a ideia tanto de abundância como de difusão, tanto de refrigério como de encorajamento. Somos inundados pelo seu amor e podemos senti-lo, pois nele podemos descansar e ser confortados. Agora, Deus usa as nossas vidas consoladas, amadurecidas em meio ao fogo das aflições, para que outros sejam confortados, consolados, esperançados por esse mesmo Deus que nos consolou. Mas Ele vai nos usar como seus instrumentos, como seus embaixadores, como cooperadores de tudo aquilo que Ele está fazendo, mesmo que nós não possamos entender bem o que é, como é, mas Ele vai usar as nossas vidas para confortar muitas outras vidas no seu amor. Nós podemos confortá-las, dar-lhes esperança, quando nós as acolhemos, abraçamos e vivemos o amor de Deus de uma maneira prática, suprindo necessidades, dando ouvidos a elas, chorando junto com elas, como o próprio Jesus fez, estando acessíveis a qualquer dia, a qualquer hora. Elas saberão que poderão contar conosco, mas nós precisaremos estar compartilhando com elas a palavra que restaura vidas. O Senhor que é capaz de lhes dar toda a paz, a sua paz, que excede todo o entendimento em meio à aflição. Nós temos que apresentar a elas o Evangelho, para que elas possam conhecer o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir essa nossa conversa falando sobre como levar esperança para aqueles que estão sofrendo, contando para vocês uma experiência muito especial que eu tive com as crianças do setor de paralisia infantil do Hospital das Clínicas, enquanto eu era capelã naquele hospital. Mas eu quero destacar duas pessoas dentre esses queridos, Pedro e Tânia. Eles estavam tetraplégicos por causa da paralisia infantil. Eles ficaram naquele setor quase 30 anos, totalmente dependentes, mas eles aceitaram a Cristo como Salvador. E eles se dispuseram a ser usados pelo Senhor para salvar vidas, para aconselhar pessoas que estivessem passando por qualquer tipo de adversidade, com o consolo que eles recebiam diariamente do Senhor. E imaginem, eles escreveram um livro chamado Prazer em Viver. Quantas vidas foram abençoadas e confortadas por esses queridos? Quantas pessoas podem ser confortadas através da sua vida, utilizando a palavra de Deus, para que eles conheçam também o Deus de toda consolação, que nos consola em toda angústia, para que possamos confortar pessoas que passam por qualquer tipo de angústia. Francis Schaeffer nos deixou uma frase muito interessante. Ele diz assim: se quando éramos inimigos, Jesus morreu por nós, o que fará esse Cristo vivo por nós agora? Nós estamos nas mãos do nosso Deus soberano, que nos ama, que tem cuidado de nós. Ele nos consolará, nos confortará, renovará a nossa esperança nele, em todas as adversidades, para que possamos confortar pessoas que passam por qualquer tipo de diversidade. Deus abençoe você e use a sua vida de maneira a levar esperança e paz a muitos